Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha e nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Esse canal anda meio desativado, mas com uma advertência de que talvez a gente o ative para alguma coisa que nós achamos interessante. E é o que está correndo agora, né? Essa nossa exibição. Nós vemos muito interesse das pessoas, né, sobre pessoa comum, sobre a Bíblia, né, principalmente cristãos. Aqui no Brasil, já que eu falo de Lusiânia, Goiás, centro-oeste do Brasil, né, e seja mais os evangélicos protestantes, seja católicos, alguns também, né, são interessados em ler a Bíblia, estudar, ou mesmo esporadicamente. Então nós queremos dar alguns subsídios interessantes para quem quiser começar essa empreitada de ler a Bíblia, né? E dentro de uma perspectiva cristã. Eu sou católico, vai ser cristã e católica, logicamente. Um cristão, ele tem que ler a Bíblia não do método tradicional, do início, começar do Gênesis. O cristão tem de ler a Bíblia a partir do Evangelho. Isso porque Cristo assim orientou quando ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aí está em João, capítulo 6, se não me engano. João, capítulo 14, versículo 6. E quanto às Escrituras, ele fala, toda a Escritura fala de mim. E para se entender a Escritura segundo o cristianismo, é preciso uma pessoa ter uma orientação especial do Espírito Santo, né? Porque realmente não é empreitada fácil, dentro da perspectiva cristã. Cristo, no final de sua vida, ele soltou o Espírito Santo e se clareou a mente das pessoas, né, sobre dos discípulos, dos apóstolos, né, sobre o que está escrito na Bíblia, né. E ele, na passagem de João, capítulo 5, versículo 39, aí ele deixa lá a mensagem, toda a Escritura fala de mim. E muitas vezes a pessoa fica apegado a questões circunstanciais da época em que foi escrita a Escritura. Dentro da perspectiva cristã também não se pode analisar a Escritura do ponto de vista linear, achando que aquilo lá foi o jeito certeiro que Deus fez. Aquilo lá que está escrito, aquilo que está escrito na Bíblia, né? Nós temos uma Bíblia aqui. Aqui é da Ave Maria, mas nós temos outras Bíblias, temos a harpa cristã, temos também da Testemunha de Jeová, temos outras Bíblias que nós lemos aqui. O que nós queremos deixar claro é essa questão, depois de tanto lermos e também de meditarmos, de que o que a Escritura está escrito, muitas vezes depende sobre ela as vicissitudes, né? As limitações
da época em que foi escrita, das pessoas, para quem foi revelada. Deus, ele respeita aquela pessoa, né? O que a gente vê mais nisso é na passagem de Cristo, em que ele fala que isso, na passagem sobre o adultério, né? Que dava o direito à pessoa dar uma carta de divórcio para a mulher, e o adultério o divórcio antigamente era só para a mulher, o homem que dava, a mulher não podia dar para o homem. Isso, e Cristo fala, isso foi escrito devido à dureza dos vossos corações. E ele falou isso em Mateus de 19 a 8 e 9. Então, primeiro, se lê a Bíblia a partir do centro, não a partir linear de cabo a rabo, né, como fala, do início até o fim, né? E com essa perspectiva de que aquela leitura tem que ser iluminada à luz do que Cristo falou. E Cristo sempre teve uma mensagem, né? Então, tudo na Bíblia tem dúvida, correr, voltar no Evangelho e ver o que Cristo falou. Se é daquele jeito mesmo, se é duro daquele jeito, ou se aquilo é uma circunstância, como foi a questão do libelo de divórcio, que era concedido só pelos homens, né? E que Cristo consertou, falando que não, e que era para não se divorciar. Isso é para defender a questão das mulheres, exceto em caso de fornicação. E tem adultério também, fornicação, a mulher, o mesmo homem, Cristo deixa em aberto sobre essa questão da mulher, né? Isso ele não fala, mas pelo que ele trata as mulheres, sempre no mesmo nível com os homens, mesmo as prostitutas, né? Ele vê essa questão de igualdade de tratamento entre um e outro. Ele respeitava muito as mulheres. Depois, ao estudar a Bíblia, estudar em blocos, né? Primeiro, estudar o Evangelho. E depois foi estudar a Bíblia, estudar em blocos. Tem o Pentateuco, que é o Gênesis, Deuteronômio, Crônicas, Êxodo e Levítico. Essa ordem pode estar coisa que eu não tenho um pronto aqui. Eu tenho um pronto aqui, algumas coisas, mas eu não coloquei. Depois os profetas e os Atos dos Apóstolos. Estudar esse bloco. Aí depois um outro bloco, que é um bloco diferente, de orientações mais gerais e muito bom, né? São os livros sapienciais, que entre eles o de Jó, dos Salmos. Os Salmos é muito utilizado, os Salmos são meio proféticos, né? Tem o Eclesiastes, o Eclesiástico, Sabedoria, isso, alguns livros os evangélicos não seguem, né? Depois as cartas dos apóstolos e, por último, o Apocalipse. Mas sempre dentro dessa perspectiva de se voltar ao Evangelho. Qualquer dúvida, volte ao Evangelho. O Evangelho, dentro do cristianismo, é o orientador principal de toda atividade, de todo entendimento do cristão.
E por último, um apêndice para mais para os católicos, né? É estudar a história da igreja e a história dos santos, né? A história da igreja dentro de uma perspectiva que muito se fala, é muito bonito, é algo meio pedagógico, mas mas é muito é, é, salutar e orientador ter essa parte na cabeça, né? Que a igreja, são três igrejas, né? A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Quem for da igreja católica sabe que fala, vários padres, vez por outra, falam dessa divisão, né? A igreja militante é a igreja que faz a pregação do evangelho, que está é, organizando as pastorais, a doutrina, orientando, né? E tem sua base naquela pregar o evangelho a toda criatura, um dever final que Cristo deu para a igreja. E essa militância dela é pregar esse evangelho. Por isso, ao ler a Escritura, você tem de centrar no evangelho. A igreja padecente é a igreja que está aqui, mas é uma igreja limitada pela atividade humana que não é Deus, né? Mesmo os apóstolos, Pedro, que foi o maior, Cristo deu o poder de abrir, de ligar, desligar as coisas no céu, ele ele traiu Cristo, né? Traiu não, negou Cristo. Quem traiu foi Judas. Judas foi excluído da igreja, né? A igreja padecente também tem Tiago e João, que a mãe foi pedir que não teve a direita e a esquerda, e criou uma celeuma à direita e à esquerda de Cristo, né? Criou uma celeuma que Cristo virou e falou: não cabe a mim escolher quem vai estar à direita, à minha direita ou à minha esquerda. E entre os outros apóstolos criou uma certa revolta, né? É parte da igreja padecente, né? A parte da igreja padecente mais vista é próprio Cristo, que sofreu, né, com os apóstolos que o abandonaram quando ele foi preso, né, para as vésperas de sua morte. E então é interessante ver essa parte da igreja padecente quando vê hoje em dia vários problemas que está tendo a igreja, ela está tentando resolver, e muita gente muitas vezes abandona a igreja católica por conta desses problemas, mas não tem essa paciência e não tem essa visão histórica da igreja padecente, que Cristo voltou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Pegou 3 vezes, aquilo foi simbólico para limpar Cristo daquilo, né? E a igreja também, ela vai estudando e os seus defeitos ela vai consertando. Agora, ainda está tendo, mas antigamente era mais um problema de pedofilia na igreja, e o Papa Francisco está sendo muito, muito duro e querendo sanar isso, e vamos torcer. É uma coisa muitas vezes meio devagar. Teve o próprio Paulo, um grande apóstolo, pregador, em que ele fala: eu não faço o bem que quero, eu faço o mal que não quero. Ele tem uma das suas passagens em que, como a gente está falando da Bíblia, né? Vou procurar de novo aqui, que essa eu não separei, eu separei umas aqui, no meu pronto aqui, que é o computador.
E Paulo fala: eu não faço o bem que quero. Em Romanos capítulo 7, versículos de 18 a 21. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, né? O próprio Paulo reconhecer nisso e se lamentando, né? E algumas vezes ele se lamentou em outras passagens contra alguns das pessoas que o acompanhavam, né? E vários outros tiveram esse, então faz parte da igreja padecente. E por fim, a igreja triunfante. A igreja triunfante vai ser realizada só no final, com a vinda de Cristo, mas ela já é prefigurada depois, na missa, depois da consagração e depois da comunhão, naquele sentimento de bem-estar espiritual que nos vem, né, quem participa, né, da comunhão, participa da missa, que é aquela pessoa que participa da missa medita desde o início até o final. E por conta que depois tem uma renovação do sacrifício de Cristo, e na hora do sacrifício de Cristo na cruz, ele virou para o bom ladrão, né, e falou: hoje estarás comigo no paraíso. Então, a missa e a Eucaristia é uma prefiguração do paraíso. É importante se preparar, faz parte da igreja triunfante, mas a igreja vai vir, inclusive ela vai, Cristo fala, existem outras ovelhas de outros apriscos que a gente precisa chegar também e chamar, e haverá um só rebanho e um só pastor. E aí ainda é parte da igreja triunfante. Então, quando se olha um evangélico, tudo, não olha com preconceito e achar que eles estão errados de tudo. E mesmo outras pessoas de outras tendências religiosas não cristãs, embora não concordando, não participando, no final da vida, Cristo vai analisar o coração de cada um, igual ele analisou o coração do bom ladrão, que nem se fala qual religião que era o bom ladrão, se tinha religião o bom ladrão. Então, no final da vida, todos concorrem para a bem-aventurança eterna no paraíso. Então, essas são algumas orientações que nós queríamos dar sobre a leitura da Bíblia, que muita gente está a fazer. E na próxima nós vamos fazer uma pequena leitura da Bíblia, né? Desse modo de comparar os vários livros, né? Lendo o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho que tem. Apesar que dele ser segundo na ordem, porque o de Mateus é mais completo, e Mateus era um discípulo de Cristo, né? O de Marcos era discípulo de Pedro, devia se chamar Evangelho de Pedro, mas ficou Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, meu xará, é o mais antigo que tem. E nós vamos fazer uma leitura breve, só mostrando como se faz um estudo bíblico, em nosso entender. Boa tarde a todos.